Olá, muito boa noite para você que estava aí no Alta Frequência. Fique com a gente em Frequência Baiana. Você que ligou o rádio agora também, seja muito bem-vindo. Boa noite para você, boa noite, nunca é demais. Daniela Vieira, Renato Cordeiro, boa noite para todo mundo. Tudo isso é muito engarrafamento, viu, Felipe Costa? Boa noite para você que está no trânsito, boa noite para você que ouve a Band News FM, boa noite, meninos, boa noite, professora, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Digam o que disserem, o mal do século é solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. Pois é, o Renato Russo dizia em uma das músicas da Legião Urbana, essa que você está ouvindo aí ao fundo é Esperando por Mim, acho que foi do último disco dele em vida, né? Dizia que o mal do século é a solidão. Bom, aqui parece ter uma pesquisa que referenda de alguma forma o que vinha dizendo o roqueiro, né? O estudo encomendado pela Johnson & Johnson ao Ibope, feita com 2.000 brasileiros, mostrou que 62% da população afirma que o carinho tem muita importância em suas vidas, mas 28% dos entrevistados afirmam que nunca o receberam. A gente vai conversar sobre esse assunto, a carência, né, de um modo geral, com a psicóloga e professora da Faculdade Social da Bahia, Ana Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda aqui ao Frequência. Obrigado pelo convite, né, para falar de um tema como esse. Pois é, assim, para começar, os resultados dessa pesquisa de alguma forma te surpreenderam? Não, nem num sentido, nem no outro, né? Assim, um deles é esse, de que todo mundo quer carinho, né? E o outro é de muitas pessoas falarem que não receberam, né? Às vezes é comum que as crianças, a partir de uma determinada idade, inclusive se queixem, né? Já começa na própria infância isso. Ah, você não ficava comigo, me deixava sozinha na praia, né? Como que você diz isso? Aí mostra a foto que está sozinha na praia, esquece que tem alguém batendo a foto, né? Então também, entre esses queixosos, necessariamente não estão os que não receberam carinho. Não receber carinho, não receber afeto, implica em muito adoecimento, muito sofrimento psíquico. Na década de 50 começam os estudos, inclusive vai mudar o formato, né, dos berçários nos hospitais. As crianças passam a ficar no quarto com a mãe ao nascer, né, em vez de ficarem separados, a não ser que uma medida seja necessária de saúde, né, por causa dessas descobertas da importância do carinho. Então, alguém que não tenha recebido nenhum carinho existe, mas não é 28% da população, não. Agora, segundo essa pesquisa, o que melhor descreveria o carinho é amor, no caso aí bateu uns 43%, atenção bateu 19%, afetividade 13%. Agora, amor e afetividade são termos, suponho, um tanto nebulosos. Acho que psicólogos e filósofos não conseguiram explicar em milhares de anos o que é que significa amor, o que é que se busca com isso. É possível, cabe nas relações interpessoais a discussão de não, mas eu demonstro de um jeito, como assim você não está recebendo? Isso cabe? É bem subjetivo. Há uma questão, por exemplo, afeto é tudo que nos afeta, inclusive o que nos agride. Então aí, por exemplo, do ponto de vista da psicologia, né, uma agressão também é um afeto. Né? Essa é uma das coisas que a gente, quando trabalha com os estudantes, já começa a desmontar, né, do senso comum. Assim. Então, ser afetado não é só pela forma positiva do amor, né? Existem as agressões também que entram na categoria afeto, né? Porque afetou, né? E teve isso não tem nada a ver com aquela crença popular, não digo que por popular, inverossímil, né? Mentirosa, de que essa pessoa está te agredindo tanto assim porque na verdade ela gosta de você. Não tem a ver com isso, né? Mas é uma certa ideia da gente guardar só a parte mais positiva da palavra, né? Então, assim, afeto pode ser para ambos os lados, negativos, positivos, né? E as formas de expressões são várias. Tanto o toque, né, que é o comum na primeira infância e necessário, né? Aquelas brincadeiras que os pais fazem com as crianças ou que os adultos fazem com as crianças, cadê o nariz, onde é que está o olho, mostra o joelho, esse tipo de jogo, ele é super importante na constituição, né, do próprio corpo, né, dessa lidação. Mas o olhar também é importante. Né? Então, ser olhado, um alimento que é feito, a atenção aí, né? Contempla essa parte, assim. Um pai que está lá, uma mãe ou um cuidador que está lá presente e não fica se intrometendo, não é muito intrusivo, também é bom.
Então não é uma coisa só desse carinho, a carícia, né? Que às vezes a gente entende num primeiro momento. Todos nós não gostamos também muito quando nos invadem. Quando crianças, ser obrigados a cumprimentar, beijar, abraçar todo mundo, né? Na adolescência, então, hein? Começa aquela sessão de beija-beija em festa de família. A forçação de barra, né? De que você interaja fisicamente, né? Afetivamente com todo mundo no sentido só positivo. Você não pode demonstrar os outros aspectos. Isso não é legal, né? É muito intrusivo, inclusive, né? A assessoria de imprensa da banda Eva negou a saída do vocalista Saulo Fernandes do grupo. Hoje estão circulando várias informações aí de que o cantor estaria se queixando do cumprimento de alguns acordos, que isso estaria motivando uma despedida do músico da banda, mas nada disso foi confirmado oficialmente pela banda, pelo menos até o momento. Sentiram a piadinha do Renato na hora que circularam rumores? Com a música ao fundo aí, ó. Eu tenho que contratar Felipe para ser meu assessor de comunicação. Ele me faz parecer tão mais inteligente. Mas você é, Renato, tão de fantástico, fato. impressionante. Eu me sinto até menos carente quando tô... Opa, trocadilho infame. Estamos falando de carência hoje. Ana, a estereotipia reza que os homens têm mais dificuldade de demonstrar a necessidade de carinho. Isso ainda vale? Não tem como a gente não falar de gênero falando de carinho. Isso ainda vale essa máxima de que os homens têm essa dificuldade maior? Não assim tão simples, né? A forma como o gênero se expressa é mais complexa, mas é mais permitido a mulher demonstrar carinho. Por outro lado, também nas relações, por exemplo, com os cuidadores, ainda hoje, né, hegemonicamente, a mãe é que cuida, né? Faz os cuidados, inclusive de higiene, né? De banho, tudo. Então, isso acaba fazendo com que a mulher, né, ou para a mulher, seja melhor aceito ou mais exigido que faça essa demonstração do que para o homem. E isso varia também conforme a cultura. Às vezes interior, ou zona onde a questão do gênero é mais marcadamente de oposição, coisas de homem, coisas de mulher, você vai ver isso mais claramente. Ainda existe, sim, uma diferença e isso tem a ver com a questão histórico-cultural, né, do que é esperado da mulher. Houve um tempo que as mulheres tinham amas de leite, então elas não faziam isso. Então tem 200 anos que isso está acontecendo. Não quer dizer que seja natural, não tem a ver com o cromossoma XX, né? Mas tem essa questão histórica, que faz tantos anos que a gente não conheceu outra forma. A gente está conversando aqui sobre carência com a professora da Faculdade Social da Bahia, Ana Rodrigues, ela que é psicóloga, com base numa pesquisa que foi encomendada pela Johnson & Johnson junto ao Ibope, mostrou que mais de 2.000 pessoas, fez uma entrevista com mais de 2.000 pessoas e 28% mais ou menos disse que nunca tinha recebido carinho. Enfim, é possível a gente imaginar que essas demonstrações de afeto, elas estão de alguma forma ligadas a uma questão de repertório pessoal? É possível conceber que uma pessoa que não recebeu afeto, não recebeu carinho, ela tem mais dificuldade por não saber, por não ter um repertório, assim, meu pai fazia assim. Também. Tanto o repertório individual, né, o de cada um, singular, a história daquele sujeito, quanto esse repertório cultural. Por exemplo, nós estávamos falando da diferença de gênero, aos homens é mais permitido brincar com os filhos do que às mulheres. Chegam do trabalho e não vão ter uma tarefa. Depende, de novo, do que a gente entender por afeto, né? Então, às vezes, as mulheres também dão mais carinho, né? Colo, coisas desse tipo, mas também cobram mais. Esse repertório individual, ele vai entrar com outras questões históricas e culturais, mas é muito complicado alguém que não recebeu poder dar carinho. É a tendência de que a gente repita, né? Os modos como foi cuidado. Não significa que não possa alterar. Alguém que se ocupe conscientemente, né, de mudar seu modo de entender carinho, pode fazer alterações disso, mas é preciso primeiro que ele reconheça, né, de que o modo como ele tem as relações não está satisfatório. Sem isso,
não dar o outro passo. A gente fez um corte agora há pouco de gênero, né? Se o homem tem mais dificuldade de receber carinho ou de dar carinho do que a mulher. E o corte, digamos, por dinheiro. Quem tem mais dinheiro consegue distribuir mais afeto? Isso tem alguma relação entre felicidade, carinho, carência e dinheiro? Ter mais dinheiro, você acha que traz mais felicidade, mais estabilidade, mais condições das pessoas distribuírem a afetividade ou não tem nada a ver? Não conheço assim uma correlação disso. Às vezes, né, o acesso ao dinheiro faz, inclusive, que as pessoas se preocupem, né, se estão interessadas nela por ela mesma ou pelo dinheiro. E talvez até se distanciem mais, né? Porque elas podem ter intermediários para fazer coisas que elas, enfim, não precisam fazer, né? Ter babás, enfim. Isso. Participam menos às vezes. E eu levantei essa questão, Daniela e a professora, porque nessa pesquisa que a gente está tratando hoje, apenas 28% dos entrevistados disseram que o dinheiro é muito importante em suas vidas. E tivemos um outro dado que diz que mais de 60% consideram carinho muito importante. Por isso essa correlação entre afetividade, carinho e dinheiro, né? Porque a pesquisa traz um dado de que as pessoas ficam muito mais preocupadas em ter carinho do que em ter dinheiro, pelo menos esse levantamento mostra. Em alguns momentos da vida, né, a idade, por exemplo, velhice, primeira infância, há alguns momentos em que esse carinho é mais necessário, né? Em que você, por exemplo, vai ter mais acesso, né, ao contato com os outros, à atenção. É poder ter uma relação aí horizontal, em que você também possa dar e receber numa relação de igual, né? Mas a questão das interferências culturais nisso, elas são bem importantes. O que você vai considerar, por exemplo, uma comida que a pessoa prepare para te receber em determinadas culturas, em determinados contextos, é um carinho, uma atenção, né? Assim, às vezes a gente está sozinho, se sentindo sozinho, e sente saudade daquela refeição que fez, né? Que foi toda investida de afeto. Não precisa ser necessariamente uma atenção tão direta. Às vezes a atenção indireta, ela é muito importante, né? Dizer que se preocupa não é a mesma coisa que uma preocupação de fato, né? Eu me lembro de uma pesquisa que indicava que os idosos tinham como maior medo, não era o medo da morte, não, era medo de ficar sozinho. Porque não tem mais atividade laboral, às vezes, vão perdendo seus amigos, né? Então perde a rede de atenção e vai ficando doloroso esse processo. É claro que tem vários idosos que vão se inserir, né? Até inclusive em espaços da universidade, hoje tem mais alunos, vão buscar outras formas de contato, né? Mas se aposenta, perde o vínculo com os colegas de trabalho. Ontem mesmo eu estava vendo uma entrevista da Anísia da Silveira, ela teve aposentadoria compulsória, né? Tem que se afastar daquele ambiente. E isso pode implicar em falta de atenção, que não precisa ser do colega de trabalho, é o porteiro que abre, diz bom dia, né? É a pessoa que serve o café ou a água, né? A rede de relacionamento está lá. Essa rede é importante, né? Começam amanhã as vendas de ingressos para o show da cantora Gal Costa. Vai acontecer no Teatro Castro Alves e não mais no Barra Hall. A produção do evento alegou questões técnicas para a mudança. Com isso, a apresentação passa a acontecer na sala principal do TCA, dia 26 às 9 da noite. Ingressos que vão de 140 a 250 reais. Então, a partir do meio-dia de amanhã já vai ter provavelmente uma fila ali na frente do TCA, quem não for comprar no posto saque. Engraçado que a Gal vai cantar justamente no dia do aniversário de um outro setentão. Ela vai estar acompanhada do Caetano Veloso, de certa forma, né? Porque é o show do Disco Recanto. E no mesmo dia quem comemora a setentinha também é o Milton Nascimento. E tem um ouvinte que entrou em contato com a gente, não foi, Daniela? Exatamente. Roger, ele pergunta, professora, divorciado e com o fim de uma relação, como lidar com a falta de carinho, com a depressão? Bom, Roger, como se você estava ouvindo o programa, né, é importante ter uma rede social, não só no sentido virtual, mas no sentido concreto. Poder também curtir um pouco a solidão para não repetir novos relacionamentos com problema. O mais importante é reconhecer que está carente, não negar isso, né? E buscar formas não imediatas, não de consumo. Tem essa questão de você estar carente, sair para fazer compras, está carente, sair para comer, está carente, compensar, né? Então a ideia é que você possa encarar a carência e pensar estratégias que sejam efetivas para você. A amizade sempre é muito bom. Se afogar nos amigos.
A gente recebeu aqui a professora da Faculdade Social da Bahia, psicóloga Ana Rodrigues, que comentou um pouquinho desse assunto com a gente, que a gente poderia levar durante alguns blocos a mais, mas infelizmente o tempo urge, a gente carece no momento de tempo, né, Felipe Costa? Muito obrigado, professora. Boa noite, obrigada.